Bom dia, bom dia. Deixa eu falar com vocês. Não tá tendo vídeo, eu tô parado ainda em São Tomé. Porque o tempo tá assim, do jeito que vocês estão vendo aí. Olha só. Danado saiu só porque eu virei pro lado dele lá. Mas é batata, meu amigo. Espera até você apertar o botão e vai. Danadinho. Lindinho, né? Ele tava todo inteiro do lado de fora da janela. Eu virei o celular. Então, personas. Tem uma pessoa que não gosta não que eu falo assim. Agora não dá pra mostrar não, tá por cima das casas aqui. Tá cheio de nevoeiro, chovendo. E é o dia inteiro assim. Não tem esse negócio de solzinho de manhã e chuva à tarde não. É o dia todo. Agora já é 11 horas, a hora que eu tô conseguindo sair no mercado comprar alguma coisa pra fazer, pra comer. Nem era pra almoço que eu queria, né? Ontem eu dormi tarde que eu tava fazendo um vídeo com a música nova aqui da cidade aqui. Mas não era pro YouTube não. Aí tá assim o tempo. Mas eu vou postar esse vídeo hoje que eu quero falar algumas coisas aí. E quem não gosta de um vestígiozinho daquele louco, um sonho do passado, nem assiste não, nem termine de assistir não, porque o bagulho vai ficar doido aqui. Tem umas pessoas aí que não... Ainda bem que tem muita pessoa que é boa, é inteligente e sabe o que a gente fala, né? Entende o que a gente fala. Mas tem umas que... Sei lá, cara, parece que você tem que abrir a cabeça do cara e enfiar o negócio lá dentro. Não sei nem como falar, não sei nem qual palavra achar sem ofender, sabe? Mas é isso, eu vou virar o celular aqui e vamos começar o assunto. Então, pessoal, deixa eu ver se tá gravando mesmo. Então, pessoal, eu quero falar sobre o Ceará. Eu fui soltar aquele negócio lá perto dos policiais lá, negócio do Ceará, e alguns vieram comentar aqui algumas besteiras e falando que não segue mais, que eu tenho preconceito com o pessoal do Nordeste. Olha as ideias. Eu tenho preconceito com o Nordeste. Bom, vamos ao assunto aqui. Quando eu falei naquela situação da polícia me abordando e essas coisas todas, primeiro, o primeiro dia que eu cheguei lá, a polícia pegou um carro lá no sinal, lá no trevo onde tem aquele avião, parou ele. A situação ficou boa não, mas eu não vi qual foi o desfecho, qual foi o final. E no outro dia, foi um cara preso também, que a polícia foi atrás dele no carro, o sinal fechou e parou o carro, desceu e saiu correndo. Aí, eu tô olhando pro chão que essas pedras aqui é sinistras. Aí 4 policiais correu a pé atrás dele, pegou. Eu vi, eu tava com a câmera na mão, eu não filmei pra não dar falação nem contra nem a favor da polícia. Não quis filmar não, sabe? Abordagem, prisão, não quis filmar não. Então foi nesse tipo de situação. E a polícia me abordou lá também. Por que eu fiquei chateado quando eu falei que eu fiquei chateado? Não foi por ser abordado. Por exemplo, eu estou aqui agora com um café na mão. Se eu encontrar uma viatura ali agora, eles podem simplesmente falar para mim na parede. No Espírito Santo acontece muito isso. Comigo não era sempre, mas sempre acontece com o trabalhador mesmo, sabe? Por isso chega e o cara tá vindo do trabalho com a marmitinha na bolsa dele, ó, encosta na parede. E pá, obrigado, vai embora e pronto. Lá não. Lá primeiro foi uma revista muito incisiva, parecia que eles achavam que eu tinha alguma coisa mesmo, sabe? Arma, alguma coisa, talvez eles achavam até que eu tava lá naquela fábrica que eu ia gravar lá querendo assaltar, sei lá. Foi muito incisiva. E depois de tudo liberado, de tudo certinho, de ver que eu não tava armado, que eu não tinha nada no meu bolso e tal, geralmente no Espírito Santo o policial só manda você virar de frente para ele e te libera para ficar tipo em posição de descanso.
Aqui não, aqui eles me colocaram sentado, assim, ó, na rua, cheio de gente passando. Meu braço tá doendo, por isso que o celular tá riando às vezes. Cheio de gente passando e mandaram sentar em cima da minha mão. Ou seja, eu fiquei sentado na rua de perna cruzada, na calçada ali no caso, de perna cruzada e com a minha mão debaixo da bunda, as duas mãos. Isso pra mim foi bem humilhante. Todo mundo passando e olhando e vendo e parando pra olhar, sabe? Isso pra mim foi humilhante. E, como eu disse, eu não culpo a abordagem policial. Eu acho que foi um pouquinho demais. Eu não precisava passar por aquilo ali. Mas, igual falaram, mas você é desconhecido. Eu tava 3 dias ali indo no mercado, voltando. Todo lugar que eu ia comprar alguma coisa, ele perguntava, você tá no hotel ali, né? Ou seja, ele já olhava minha cara, aquele hotel que tinha lá perto era o único, então já falava, você tá no hotel ali, né? Por que quem ligou não percebeu isso também? Entendeu? O cara do restaurante lá na rua de trás, você tá no hotel lá, né? Tá. Entendeu? Então, eu achei que foi um pouco de exagero. Mas a questão do Ceará, assiste isso aí um pouquinho só para vocês verem. Uma verdadeira cidade fantasma no interior do estado, na região do Vale do Jaguaribe. Eu estou falando dos moradores de Morada Nova que foram ameaçados por membros de facção criminosa. Eles ordenaram a desocupação dos imóveis e deram até meio-dia de ontem para isso acontecer. Caso contrário, essas famílias, esses cidadãos, sofreriam retaliações. O que nós vamos mostrar agora, Ricardo Lima vai já entrar ao vivo conosco, são imagens feitas de hoje de manhã, tá certo? E vamos trazer também imagens de ontem à noite, depois que nós noticiamos esse fato em primeira mão aqui no Cidade Alerta. Nada mudou, viu, Isis? Casas, comércios, postos de saúde, escolas, igrejas, tudo vazio. Não tem ninguém além da polícia que mantém equipes da Polícia Militar no local e realiza também patrulhamentos na região, mas não há quem abordar porque não há ninguém nas ruas. E se aparecer alguém lá, é certamente um dos suspeitos das ameaças, por isso que eles não vão. Os moradores não vão com medo de bater de frente com esse pessoal e morrer, e eles não vão para não serem presos. E aí o local não está servindo mais para absolutamente ninguém. Isso tudo começou, Isis, depois de uma guerra travada entre duas organizações criminosas. Recentemente, um homem por nome de Aldivan foi morto. E esse Aldivan era o braço direito do principal líder da organização criminosa responsável por essas ameaças. Quando ele foi morto, o seu fiel escudeiro e chefe do comando lá na região, do tráfico lá na região, né, ou pelo menos chefe da organização que quer liderar a região, determinou que todo mundo desocupasse as casas e o Iratama, que fica na zona rural do município de Morada Nova, se transformou em uma vila fantasma com essas imagens que nós estamos mostrando aí, desoladoras, né, de um local tão bacana, de uma população onde todo mundo se conhece, todo mundo é amigo de todo mundo, é um local estruturado, tem praças com academia de ginástica, tudo que nós já mostramos ontem e que nos deixou muito tristes por essa situação. De lá para cá nada mudou. Ontem a gente pediu uma nota que falava que tinha 3 delegacias atuando na investigação dos autores das ameaças. A Polícia Militar enviou equipes do batalhão de choque para o local, mas a nota de hoje não muda nada em relação à de ontem. Por quê? Porque até agora não há nenhuma informação sobre prisões dos envolvidos nas ameaças que obrigaram os moradores a deixar seus lares e em busca de um cenário de incerteza para, inclusive, procurar na casa de amigos, de pessoas próximas, um lugar para ficar até que essa situação seja resolvida. O medo das pessoas... Eu nunca tive preconceito com o pessoal do Nordeste. Eu tenho pena de quem passa por isso aí, com governantes vagabundos que deixam isso acontecer e com gente que vem aqui comentar de sacanagem porque passa a mão na cabeça do governo que está fazendo essa porcaria aí.
pensa no povo, não. Quem mora no conjunto Tupinambá, da Frota, fica ali no Antônio Bezerra, está com muito medo por causa das ameaças das facções criminosas. Até o vigilante teve a casa pichada com uma ordem de expulsão. Meu amigo, o crime se estabeleceu, o medo generalizado e esses garobentos atacam o cidadão de bem de todas as formas. O silêncio aqui na Rua 6, no conjunto Tupinambá, no bairro Antônio Bezerra, é em consequência do medo. Isso porque criminosos passaram nesse trecho de Fortaleza realizando algumas pichações. E algumas das descrições ocorreram exatamente nessa casa. Segundo informações, os bandidos chegaram ainda durante a madrugada e escreveram o nome Vaza e logo em seguida o nome da pessoa que estava morando nesta casa, no caso, um vigilante. Ele rapidamente saiu do imóvel, abandonou o lar, ele com a esposa e a criança. Inclusive, o caminhão encostou exatamente neste ponto, o cidadão colocou os móveis dentro do veículo e foi embora em decorrência desse recado que foi dado através dos membros de uma facção criminosa oriunda do Rio de Janeiro que atua nesse trecho aqui do bairro Antônio Bezerra. Segundo informações que foram apuradas por nossa equipe, não foi a primeira pessoa a se sentir intimidada em consequência da ordem imposta pelo crime organizado nesse trecho aqui do bairro Antônio Bezerra. Inclusive, nas ruas vizinhas, tem vários recados, como esses que vocês estão acompanhando agora, dizendo que se a pessoa for X9, ela vai sofrer uma penalidade por parte do crime organizado. E por conta disso, a rua encontra-se exatamente nessas condições. Pouca movimentação, existe um clima de medo. Famílias do Ceará, elas são expulsas das próprias casas por criminosos. As facções tentam ampliar os territórios e, ao mesmo tempo, ganhar dinheiro para se fortalecer. Dezenas de denúncias já chegaram à Defensoria Pública do Estado. Por medo de morrer, a testemunha esconde o rosto. Viu quando homens armados expulsaram uma vizinha do bairro em um conjunto habitacional de Fortaleza, no Ceará. Foi por volta de umas 2 horas da manhã. Eles eram muitos homens, armados, e colocaram arma na cabeça dela, do filho dela, e disse que eles tinham que sair de lá. Porque quando eles voltassem, eles não iam só mandar eles saírem. Para evitar que o mesmo acontecesse com sua família, há 2 anos ela decidiu deixar a casa que ocupava, numa região dominada por integrantes da facção GTE, os Guardiões do Estado. Aqui neste prédio existe um núcleo que atende as famílias que foram expulsas de seus apartamentos e casas pelo crime organizado. A promotora não quis gravar entrevista, mas disse que são milhares de desabrigados. O medo nos bairros mais pobres de Fortaleza é generalizado. Você vê mortes, espancamento, roubos. E tem que ficar calado. Os enfrentamentos entre facções rivais são frequentes na periferia de Fortaleza. Os moradores ficam no meio da batalha, reclamam da falta de apoio das autoridades. As facções chegam, dão prazos às vezes de 24 horas, prazos de 5 horas, prazos variados para as pessoas saírem dos seus imóveis com toda a família. Para você que está comentando aqui que eu sou preconceituoso contra o Nordeste, eu sou racista ou coisa assim, inclusive eu já fui, até morei junto no caso, casado lá no Rio com uma nordestina do Maranhão. Ela era linda, rosa. Para você ir, faz o seguinte, pega sua bicicletinha, sua moto, preferência essas motonas que vocês têm aí, não tem? Vai lá no Ceará, dá um rolê lá, vai em Fortaleza, dá um rolê na periferia, mostra lá como é que tá. Tira uma fotinha fazendo um vídeo de vitória, ou mostra que você tem 3 meses que tá andando com o dedo, não tem? Aí depois você me conta aí no comentário aí, beleza?
gesto simples e aparentemente inofensivo pode ter levado jovens a um destino fatal. Sem saber, eles fizeram sinais identificados por facções criminosas e acabaram executados. Estar em um local turístico, pegar o celular para tirar uma foto e fazer um gesto aleatório com a mão pode significar uma sentença de morte. Foi o que aconteceu com Henrique Marques de Jesus, de apenas 16 anos. Turista de São Paulo, ele e o pai passavam as férias em Jericoacoara na semana passada. Depois de publicar essa foto em que fez o mesmo sinal que Lucas, com os 3 dedos na horizontal, o jovem foi abordado sozinho no caminho para o hotel e acabou executado. A câmera de monitoramento de uma casa noturna flagrou ele sendo carregado por vários homens. Segundo o pai do adolescente, a morte está relacionada ao gesto de Henrique na foto. O estado do Ceará vive uma verdadeira crise humanitária. A gente chama de êxodo de guerra. São centenas de famílias expulsas de suas casas por bandidos terroristas do Comando Vermelho. Isso acontece no interior, em Maranguape, mas acontece também na capital, Fortaleza. A gente já sabe que o Comando Vermelho em Fortaleza domina boa parte do sinal de internet em vários bairros, né? Obriga o morador a comprar a internet do Comando Vermelho. A gente sabe que o Comando Vermelho, e é perigosíssimo hoje, domina o comércio de bebidas alcoólicas em vários bares e botequins também em Fortaleza, além, logicamente, de vender maconha e cocaína. A Polícia Civil do Ceará não tem culpa disso não, viu? Ela realiza várias operações. A última, no dia 5 de setembro, foram 38 bandidos do Comando Vermelho presos, sendo que a liderança tinha sido solta apenas 2 dias pela Justiça do Ceará, né? Aí você entende como é difícil combater o crime organizado no Brasil com esses juízes e com essas leis que nós temos aqui. O governo federal não fala sobre o assunto. Você nunca viu o ministro da Justiça, Lewandowski, dizendo que famílias são expulsas de casa por uma facção terrorista em Fortaleza. Eles ignoram isso. Também a classe política local, tá? Esconde, porque isso é vergonhoso. O Ceará é o 3º estado mais violento do Brasil e eu tenho uma péssima notícia para você que é cearense. O Brasil, ano passado, teve uma redução de homicídios da ordem de 5%. Inclusive na Bahia tivemos redução. O Ceará teve um aumento de homicídios na ordem de 11%. O Ceará está na contramão do Brasil. A notícia nova é que no dia 15 de setembro, o Comando Vermelho expulsou a facção rival de várias periferias e fez uma comemoração com fogos de artifício, o que é uma ação de terrorismo, porque dá medo e pânico à população, tá? Quando uma facção fica hegemônica, você reduz o enfrentamento. Isso provoca a redução de homicídios. Mas o medo, o pânico, a extorsão continua. Eu vi uma imagem que me comoveu. Uma criança fazendo aniversário convidou 2 policiais para cortar o bolo e a família postou isso em redes sociais. No dia seguinte, a mãe foi pedir perdão para a facção, porque ela tinha medo de morrer. Desculpa aí, eu não fico mais pensar porque meu filho gosta, né, deles, mas não vai mais acontecer. Se eu errei, me perdoe, por favor. Esse é o sintoma do terror. Pode ser até que os homicídios caiam em Fortaleza nos próximos meses, tá? Em função da facção hegemônica. Se isso acontecer, não se engane. O medo continua prevalecendo e a situação do Ceará realmente é caótica. É uma situação de guerra e de terrorismo. O governador do Ceará, Eumano Freitas, deveria pedir ajuda ao governo federal e pedir a imediata ocupação desse território dominado hoje pelo Comando Vermelho, para que mais famílias cearenses não sejam expulsas de suas casas, que é uma situação muito vexatória, de muita vergonha. Lamento. Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje fica por aqui. Para você que está sempre dando uma força, está sempre junto com o canal, muito obrigado. Deixa o like, não esqueça. Quem puder hypar o vídeo, poxa, esse negócio de hype parece que é bastante importante, pessoal. Dá um hype aí. E sobre, eu quero ir lá nas pirâmides lá, mas com chuva eu acho que aquelas pedras lá escorregam, eu olho para as pedras e chega a estar brilhando. Mas é isso aí. Para vocês, um abraço, até o próximo vídeo. E para vocês que estavam comentando aqui que não gostam de mim porque eu tenho preconceito do Ceará, você não é bem-vindo no meu canal, some mesmo, com muito prazer, porque eu não gosto de gente que passa a mão na cabeça de governo corrupto, que faz isso que vocês viram aqui com a sua população, não. Então, se você passa a mão na cabeça desse cara e vem falar merda comigo, com tudo que está acontecendo lá, você não é bem-vindo aqui. Aqui é um canal que eu queria ver todo mundo bem, eu queria ver todo mundo, toda a cidade que chegar, tudo bem bonito, tudo bem limpo, mas infelizmente o Brasil não é assim.